E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? Se liga. Agora, em nossa aula, a gente vai ver a definição das razões seno e cosseno, tá? No ciclo trigonométrico. A gente já conhece seno e cosseno no triângulo retângulo. Por falar em triângulo retângulo, vamos relembrá-lo, né, do seno e do cosseno no triângulo retângulo e acoplar o triângulo retângulo aqui no ciclo trigonométrico. Como assim, Celso? Olha só, se eu considerar um arco qualquer, tem extremidade no ponto P. Aqui é o ponto A de início dos arcos, origem dos arcos. A gente viu que se deslocando nesse sentido, eu tenho arcos com valores positivos, nesse sentido, arco com valores negativos. A gente viu as várias voltas, eu posso pensar em arcos côncavos. Eu já estou super sabido em círculo, que vocês devem estar treinando, devem também estar super sabidos. Se liga. Bom, se aqui é um arco, e a gente por enquanto só estava pensando no arco em si, a gente também pode, esse arco, ele subentende um determinado ângulo, deixa eu melhorar aqui, um determinado ângulo x, que é o mesmo tamanho do meu arco, beleza? E esse arco, essa extremidade do arco, é um ponto do plano cartesiano também, tá? Se eu considerar esses eixos horizontais e verticais, e com isso ele possui coordenadas, tá? Eu vou chamar esse valor aqui de M e vou chamar esse valor aqui, ou melhor, esse ponto, tá? Onde o P se liga ao eixo horizontal e onde o P se liga ao eixo vertical, tá? Com isso, eu observo aqui um triângulo retângulo. Beleza, galera? Se liga, nesse triângulo retângulo, eu vou até destacá-lo aqui, OMP, esse tamanho aqui equivale a quanto? É exatamente o raio do meu ciclo trigonométrico. Como é um ciclo trigonométrico, o raio vale 1, beleza? Então, se eu pensar no seno e no cosseno no triângulo retângulo, o que é que eu lembro? Que seno equivale ao quê? Pensando no ângulo x, tá? Que subentende esse arco, que é subentendido, na verdade, por esse arco. O que é que eu sei do seno desse ângulo, ou de qualquer outro ângulo no triângulo retângulo? É a medida do cateto oposto ao ângulo em relação à hipotenusa. E o que é o cosseno? A medida do cateto adjacente em relação à hipotenusa. Então, daí, quem é seno do ângulo x? Seno do ângulo x será exatamente o tamanho PM, tá? Que é a medida desse cateto, sobre o tamanho OP. E cosseno do ângulo x será o quê? O tamanho OM sobre o tamanho OP. Mas, logo, o que será cosseno do x, desse ângulo x? Será simplesmente apenas a medida PM. Mas a medida PM é a mesma medida OM. Concordam? Paralelo, igual, tá? Que aqui é um retângulo, beleza? Então, e o cosseno do ângulo x será exatamente o que? A medida OM. Por que eu vou desconsiderar OP? Porque OP simplesmente vale o quê? 1, que é a minha hipotenusa, porque está no ciclo trigonométrico. Resumindo, quando eu estiver me referindo ao seno de um ângulo, e agora eu vou estabelecer também o seno de um arco, tá? Esse seno será exatamente o tamanho a partir, o tamanho não, o valor a partir da origem do plano cartesiano até a ordenada desse ponto, tá? Do mesmo jeito, o que é o cosseno de um determinado arco é
o valor estabelecido a partir da origem do plano até a abscissa desse ponto. Que ponto? Do ponto que é a extremidade do meu arco. Beleza? Então, o seno vai estar associado aos valores marcados no eixo vertical, tá? E o que é o cosseno? Os valores marcados no eixo horizontal. Beleza, galera? Ah, eu coloquei o triângulo aqui nesse quadrante, no primeiro quadrante, só para justificar essa ideia do seno e do cosseno, a definição do seno e do cosseno. Mas eu poderia acoplar esse triângulo aqui, aqui, aqui e funcionaria do mesmo jeito. Estaria ainda estabelecendo que o cosseno será esses valores, né, marcados a partir da projeção do ponto extremidade do arco no eixo horizontal e o seno marcado no eixo vertical. Beleza? Se liga, a gente agora vai continuar vendo alguns valores, alguns cálculos de seno e cosseno, por assim dizer. Se liga. Então, pessoal, se liga. A gente acabou de ver que o seno está associado à projeção daquele ponto, tá? De um determinado ponto, que é a extremidade de um arco, tá? No ciclo trigonométrico, essa projeção no eixo vertical e o cosseno é a projeção no eixo horizontal, tá? Suponhamos que eu tenha um arco de comprimento, ou melhor, de valor π sobre 4. A gente sabe que π sobre 4 equivale ao quê? O ângulo de 45 graus. Então, eu tenho um arco de 45 graus. Qual será o seno e o cosseno desse arco? Bom, a gente viu que ainda é válido o seno e o cosseno pensando no triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, eu sei que o seno de 45 equivale ao quê? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 equivale ao quê? Também raiz de 2 sobre 2. Beleza? Aquela nossa tabelinha básica de 30, 45, 60. Eu sugiro que vocês recapitulem. Se liga. Vai lá nas aulas anteriores e dá uma estudadinha. Para voltar aqui e brocar. Se liga. Eu estou dizendo o seguinte, que ao projetar esse ponto em relação ao eixo vertical e ao projetar este ponto em relação ao eixo horizontal, esse valor aqui vai equivaler a raiz de 2 sobre 2. Significa que esse valor aqui, essa abscissa do ponto, vai equivaler a raiz de 2 sobre 2, porque é justamente, pensando num triângulo, esse tamanho, né? O seno, ou melhor, o cosseno de π sobre 4. Isso aqui equivale ao cosseno de π sobre 4. Beleza? Do mesmo jeito, o que é esse valor projetado aqui? Raiz de 2 sobre 2, que está associado ao que? O seno de π sobre 4. Ou, melhor dizendo, que a gente já conhece, o seno de 45 graus. E aqui também é o cosseno de 45 graus. Beleza? Por quê? A gente não fez ainda, mas a gente pode se acostumar. Falar tanto em graus, que a gente já conhece bem, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, a partir das nossas aulas do triângulo retângulo. E agora, como a gente sabe relacionar arcos em graus com arcos em radianos, a similaridade continua ocorrendo, tá? Vai ocorrer, porque o seno de 45 é a mesma coisa que calcular o seno de π sobre 4, que equivale a 45. Idem o cosseno. Idem a tangente, por exemplo, a cotangente, e aí vai. Por exemplo, se eu quiser determinar o seno de π sobre 3, eu não preciso nem marcar no ciclo, mas eu vou marcar porque eu quero ver, né, qual o comportamento geométrico disso. Por falar em comportamento geométrico, a gente vai lá no GeoGebra daqui a pouco brincar com arcos e os valores do seno e cosseno desses arcos, tá? Então se liga. Seno de π sobre 3 é o mesmo que eu estar calculando o seno de quem? 60
graus, tá? Ou seja, seno de 60 graus, quem é? Raiz de 3 sobre 2. Logo, seno de π sobre 3 equivale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Quem é cosseno de π sobre 3? É o mesmo que o cosseno de 60 graus. Você não precisa ficar repetindo isso, eu estou repetindo que é o nosso primeiro momento. Ou seja, cosseno de π sobre 3 vale o quê? Meio. Porque cosseno de 60 vale meio. Seno de π sobre 6, que equivale a 30. Eu já vou botar direto. Será meio, porque o seno de 30 é meio. E assim vai. Então, seno de π sobre 3. π sobre 3 está marcado aqui em cima. Tá? π sobre 3 é maior do que 45, é 60 graus. Então, eu estou dizendo que o seno aqui, ele vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Vamos observar o seguinte, nenhum valor vai superar 1, que o máximo é 1, tanto na vertical quanto na horizontal. E o mínimo é menos 1. A gente já vai falar de valores que chegam próximos ao mínimo, tá? Já já. Se liga. Beleza? Seno de π sobre 3, quem é? Cosseno de π sobre 3, meio. Que é a projeção desse ponto no eixo horizontal. Será o valor do cosseno e a projeção desse ponto no eixo vertical será o valor do seno. Beleza? Simples assim no ciclo trigonométrico. Se eu quisesse, meu povo, eu vou desenhar um ciclo de novo aqui. Se eu quisesse estabelecer com você o valor do seno de 5π sobre 3. Quanto é o seno de 5π, seno de 5π sobre 3? Seno de 5π sobre 3. Seno de 5π sobre 3 é o mesmo que estar calculando o seno de quê? 150 graus. Tá? Mas eu não conheço do triângulo retângulo 150 graus. Mas eu conheço um arco que é simétrico a 150 graus, como vimos nas aulas anteriores, tá? De ciclo trigonométrico. Essa abertura aqui é a mesma que essa abertura aqui de π sobre, na verdade, 5π sobre 3, não, aqui é 5π sobre 6, desculpe, tá? É 180 dividido por 6, 30 vezes 5. Então, aqui é π sobre 6. Ok? 5π sobre 6, desculpe, corrigindo. Se liga. Então, seno de 5π sobre 6, eu não sei a priori, mas eu sei o seno de π sobre 6. Seno de π sobre 6 é o quê? Meio, né? Seno de 30 graus, está aqui. Beleza? Bom, se eu pensar na marcação, é a projeção no eixo vertical. Aqui é o meio, é esse valor, tá? Raciocinando geometricamente, como eles são simétricos, esse tamanho é igual a esse, que equivale a 30 graus, significa também que essa projeção do ponto no eixo vertical vai cair exatamente onde? Em meio. Então, eu posso afirmar que o seno de 5π sobre 6 também vale meio. A gente, então, vai trabalhar com as simetrias dos arcos. Eu conheço os arcos básicos e eu sei os simétricos deles em relação ao eixo vertical. Eu sei os simétricos deles em relação ao eixo horizontal e em relação à origem, tá? Se liga, essas simetrias vão nos ajudar a descobrir os valores dos outros tantos arcos aqui maiores do que 90 graus que a gente não sabia calcular quando estava com o triângulo retângulo. Se liga, tá? Então, ainda com 5π sobre 6, quem seria o cosseno de 5π sobre 6? Ainda sabendo que 5π sobre 6 vale o que, galera? 150 graus. Eu não sei o cosseno de 150, mas eu sei o cosseno de quem? De π sobre 6. Quanto é o cosseno de π sobre 6? Raiz de 3 sobre 2, que é cosseno de 30 graus. Daquela tabelinha
vai lá dar uma recapitulada na tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, revisa lá. Bom, o que é que significa a raiz de 3 sobre 2 no ciclo trigonométrico? Que a projeção do π sobre 6 no eixo horizontal cai exatamente em cima do valor raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2, de 0 até raiz de 3 sobre 2. Bom, como esse arco é simétrico de π sobre 6, todas as medidas são simétricas. Esse tamanho é igual a esse, ou seja, a projeção aqui tem o mesmo tamanho, porém vai estar abaixo de 0. É o mesmo tamanho, mas é abaixo de 0. Como aqui é um tamanho raiz de 3 sobre 2, aqui também será raiz de 3 sobre 2, porém menos raiz de 3 sobre 2. Então eu vou dizer que o cosseno de π sobre 6 equivale ao quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? É isso. Com essa brincadeira, a gente consegue descobrir seno e cosseno de vários arcos. Beleza, galerinha? Eu vou finalizar a aula aqui para ficar mais curta. Antes, a gente vai lá no GeoGebra, que eu vou ver o comportamento do seno e do cosseno, com o ciclo que eu montei para vocês, um modelo já montado, não vou montar dessa vez, ok? A gente só vai ver os comportamentos, inclusive de crescimento e decrescimento de valores de seno, toda vez que eu mudo os arcos, nos vários quadrantes, beleza? Se liga. Aí na próxima aula a gente vai brincar ainda com alguns valores de seno e cosseno, ok? No ciclo trigonométrico, inclusive para valores em voltas maiores, né? Não só na primeira volta, valores na volta negativa, valores em voltas maiores, beleza? Se liga. Até. Vamos lá no GeoGebra e depois não esqueça de curtir e compartilhar, tá? Valeu! E aí, meu povo querido, vindo lá do quadro agora, tá? A gente acabou de conhecer a função seno e a função cosseno, tá? Na verdade, a razão seno e a razão cosseno, as relações ainda. Função a gente vai ver mais à frente nos nossos estudos, ok? Bom, a gente viu essas razões seno e cosseno que já conhecíamos lá do triângulo retângulo, agora a gente expandiu a ideia para o ciclo trigonométrico. Com o GeoGebra agora, para reforçar essa ideia, considerando um círculo, né, unitário para representar o ciclo trigonométrico, beleza? A equação dele está aqui. Novamente estou trazendo o modelo pronto para a gente dinamizar a explicação. E um ponto desse círculo, um ponto P que pertence ao círculo, beleza? Eu considerei apenas aqui visível o ponto A, que é de origem dos arcos. Por falar em arco, os arcos têm tamanho x e estão associados a uma angulação em graus alfa, tá? O tamanho dos arcos também pode ser dado em radiano, então eu tenho arco com extremidade P com valores em graus ou com valores em radianos, tá? 49,27 graus equivale a 0,86 radianos. Aqui no GeoGebra, como eu já falei em outra aula, eu não tenho valor com aqueles πs explícitos, mas se você pegar o valor, por exemplo, de 7π sobre 4 e fizer 7 vezes 3,4 dividido por 4, você vai achar algo decimal similar ao que é explícito no GeoGebra para radianos, ok? Para o comprimento desse arco. Então, quando eu considero aqui 90, o radiano é 1,57, que é π dividido por 2, 3,14 dividido por 2. Já falamos disso em outra aula. Agora nos interessa o quê? As coordenadas desse ponto projetadas no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, para a projeção no eixo vertical, eu tenho isso, e no eixo horizontal, esse daqui, tá? Essas coordenadas representam explicitamente, né, a gente acabou de ver lá no quadro, especificamente, na verdade, os valores do seno, tá? Isso aqui vai representar o seno do arco. Então, o seno do arco para angulação de 33,13 graus equivale a 0,73. É esse valor que intercepta o eixo vertical. E da mesma forma para 0,82. A diferença é que aqui é um seno para valores em graus, tá? Do arco em graus, e aqui é para o valor do arco em radiano, ok? Beleza. Então aqui
é o seno, para qualquer angulação que eu pegue. Porém, a projeção dele também no eixo horizontal representa para mim uma outra grandeza, que é o cosseno, tá? Então eu tenho o cosseno desse arco também representado, tá? Da mesma forma que o seno, com a mesma angulação, no ângulo de 52 graus aproximadamente, me dá um valor aproximado de 0,8, por aí, 0,79, 0,8 para seno e 0,61 para cosseno. Por aqui, ó, vocês veem o tamanho, ok? Então, quanto mais eu me aproximo do ponto A do arco zero, eu diminuo o arco, o valor do seno vai aumentando bastante e o do seno diminui. Então, significa que quando eu considero o arco zero, o arco nulo, em radiano já está dando 0, 0,07, e aqui o GeoGebra já deu a aproximação. Ele está considerando 0,07 grau como zero, tá? Ele está considerando o radiano como zero, o comprimento zero. Então, o seno do zero é zero, né? Seno de zero, seja em grau ou radiano, é zero. E cosseno de zero é o comprimento todo aqui, tudo bem? Ou seja, 1, beleza? Então, quando eu vou aumentando o meu arco no primeiro quadrante, quanto mais eu aumento o arco, mais o valor do seno cresce e o valor do cosseno decresce. Pensando só no cosseno no primeiro quadrante, aumentando o valor dos arcos, o cosseno diminui, decresce. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é decrescente e o seno é crescente. Porque eu estou considerando o arco a partir do zero até o que? O máximo do primeiro quadrante. Qual é o arco máximo do primeiro quadrante? 90 graus. Quando eu tiver 90 graus, o seno é máximo medindo 1, o cosseno é mínimo medindo 0. Não tenho marcação, tá? O meu tamanho aqui para o cosseno, ó, 84 é 0,1. Quando eu chego em 90, isso equivale a 0. Aqui são as aproximações de GeoGebra, porque é um software, não está perfeito, ele considera aproximações. Mas na verdade é o cosseno de 90 graus que vale 0. Tá? 89,91 ainda tem um 0,0 alguma coisa. É porque são as aproximações das casas decimais. Indo para o segundo quadrante, assim, no primeiro quadrante, então, temos ainda valores de cosseno apenas positivos, são valores marcados acima do zero, né? As projeções são acima do zero, e os valores do seno também positivos. Se o meu arco agora é um arco do segundo quadrante, os valores do seno ainda são positivos, mas os valores do cosseno são negativos, beleza? E o que é que acontece? Quanto mais eu aumento o arco, ó, o ângulo aumentando, mais o seno diminui e o cosseno diminui mais ainda, porque está indo para mais negativo ainda, tá? Está diminuindo, tendendo ao que? Quando chegar nesse arco, que é o arco de 180 graus aproximadamente, GeoGebra não aproximou, mas vamos considerar 180 graus, π radianos, aqui já está em π radianos, 3,14, em graus é 180 graus, desconsiderem essas aproximações imperfeitas do GeoGebra, beleza? Nesse momento, o meu seno vale 0, porque a projeção está aqui, ok? Na origem do ciclo, enquanto que o cosseno é o mínimo possível dentro do ciclo, ou seja, 1. Aí eu prossigo para o terceiro quadrante. Nesse momento, as coordenadas são negativas tanto para o cosseno quanto para o seno, tá? No eixo horizontal quanto no vertical. Então, os valores de seno são valores negativos, seno e cosseno, tá? Então, no terceiro quadrante, o cosseno volta a crescer, porque está se aproximando de novo do zero, era negativo menos 1, e está aumentando o negativo, ok? Enquanto isso, o seno está diminuindo. Quando chegar nesse valor, que é o de 270 graus, o cosseno agora passa a ser zero, não tem projeção para o cosseno, e o seno é a projeção mínima de menos 1. Então, seno de 270 graus, ou 3π sobre 2, que é 4,71 na aproximação do GeoGebra, em radianos, vale menos 1. Quarto quadrante e último, o cosseno volta a crescer e o seno também cresce, tá? Porém, o seno ainda é negativo e o cosseno é positivo. Então, o cosseno é positivo quando no primeiro e no quarto quadrante. Já o seno
é positivo no primeiro e no segundo. Não precisa gravar isso, é só a gente observar a marcação do ponto e a sua respectiva projeção no eixo vertical para seno e no eixo horizontal para cosseno. Beleza, galera? Ok. Então é isso. Isso eu considerei apenas a primeira volta, mas o raciocínio pode ser expandido para qualquer outra volta, como vamos ver na próxima aula lá no quadro. Beleza? É isso aí. Valeu, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima aula, galera. Abração. Valeu!